bom dia a todos. A senhora vereadora que está aqui na sala presente connosco, a vereadora Paula, que está a acompanhar a reunião por via digital, aos restantes vereadores, à equipa técnica que nos está a dar apoio para esta reunião de Câmara e a todos aqueles que nos estão a seguir por via digital. Esta é uma reunião extraordinária da Câmara Municipal. A reunião extraordinária tem algumas características próprias, desde logo não tem período de antes da ordem do dia e também não registramos atendimentos, pelo que teremos apenas a ordem de trabalhos com 2 pontos. Um primeiro ponto que tem a ver com a reorganização dos serviços municipais e um segundo ponto que tem a ver com os contratos que, aliás, abordámos na reunião anterior e que baixaram aos serviços para serem melhores analisados e, de facto, continham um erro, uma vez que não tinham sido vistos como contratos com aquela especificidade, mas como contratos genéricos. Eu pergunto se, em relação à ordem de trabalhos ou outra questão, querem levantar alguma questão. Não há, podemos avançar. Então, entramos diretamente na ordem de trabalhos e no ponto de reorganização dos serviços municipais. Farei uma intervenção inicial e depois, naturalmente, abriremos a discussão. Bem, constatámos a necessidade de proceder a uma reorganização dos serviços do município para os adaptar às novas realidades e necessidades do Concelho, das instituições e das empresas, da população, e ainda para modernizar e melhorar a eficácia da organização interna, dando maior capacidade de garantir a prestação dos serviços públicos municipais. Nesse sentido, e conforme previsto nas opções do Plano para 2026, em vigor, no Plano de Ações e Materiais, o projeto 0102010101, denominado Reorganização Participada da Estrutura e do Funcionamento dos Serviços Municipais, foram elaboradas e divulgadas pelo Presidente da Câmara a 19 de fevereiro de 2026 as orientações e metodologia para se concretizar o processo de reorganização dos serviços. Foi assim lançado um processo amplamente democrático, aberto à participação de todos os trabalhadores e eleitos do município. Aquele documento começa por fazer o enquadramento do processo face às alterações em curso do poder local democrático e à necessidade de defender e reforçar a sua autonomia política, financeira e administrativa. De seguida, propõe objetivos gerais a atingir com a nova reorganização de serviços, nomeadamente o reforço e interiorização de uma cultura organizacional de serviço público, aberta, democrática, transparente, de qualidade, visando os interesses coletivos, tendo como princípio o melhor serviço público, um Concelho mais democrático e mais justo. Também um segundo objetivo, melhorar qualitativamente a prestação de serviços aos cidadãos, segundo o princípio de dar prioridade aos cidadãos. Um terceiro, adequar os serviços municipais às novas realidades, segundo o princípio de melhor poder local, maior proximidade e melhores soluções. Um quarto, reestruturar serviços, ganhar produtividade e eficácia, garantir responsabilidades, respeitar direitos, segundo o princípio do serviço público eficaz com direitos. Para facilitar a discussão proposta, foram apresentadas algumas ideias de partida e foi criada uma comissão para coordenar o processo. Comissão esta constituída pelo Presidente da Câmara, por um vereador de cada força política, no caso a vereadora Ana Memé, pela CDU, a vereadora Paula Martins, pelo PS, e o vereador António Xavier, pela coligação CDS-PSD. Ainda pela chefe de gabinete de apoio à presidência e variação, Lúcia Cardoso, pela chefe da divisão de apoio de Administração Geral e Financeira, Anabela Pires, do gabinete jurídico por Fernanda Santos e da área operacional por Joaquim Maltês. Foram também propostas 7 fases calendarizadas. Uma primeira fase aberta, sem quaisquer documentos prévios, exceto este das orientações e metodologia, para se poder fazer uma avaliação da atual organização e propostas para a reorganização que qualquer um dos trabalhadores da Câmara poderia intervir e propor. Uma segunda fase que, após essa recolha desses contributos, se faria a elaboração de um documento base para a reorganização de serviços, que numa terceira fase seria posto de novo a discussão aberta
de forma a que também houvesse contributos para esta proposta agora já documentada. Uma quarta fase, que foi, com base nestes contributos, adequar o documento recolhido e depois, naturalmente, numa quinta fase, poder fazer a discussão na reunião de Câmara e depois na Assembleia Municipal. O calendário previa que pudéssemos ir até ao final do mês de junho com este processo e prever, no caso de ser aprovada, a implementação a partir do mês de julho de 2026. Gostava de registar que esta calendarização sofreu alguns atrasos, mas foi possível cumprir o fundamental das diversas fases. Gostaria de deixar aqui a nota de que, para um complexo processo como este, termos registado cerca de 50 contributos escritos e verbais, para além dos contributos dos eleitos, significa uma participação relevante e qualitativa para a nova organização de serviços. Convém agora sublinhar o que é que, do ponto de vista formal, segundo a lei, vamos fazer hoje, porque este processo tem várias fases de aprovação formal. Ora, hoje nós vamos aprovar apenas a primeira parte do processo de aprovar, enfim, discutir e, eventualmente, aprovar a primeira parte do processo de reorganização de serviços, uma vez que a reorganização de serviços não é aprovada de uma só vez, nem apenas num único documento. Com efeito, de acordo com a lei, na reunião de hoje iremos discutir e deliberar e, se aprovada, submeter à Assembleia Municipal apenas a seguinte proposta. Primeiro, discutir e determinar, de acordo com a lei, qual é o modelo de estrutura orgânica que propomos. E aquilo que apresentamos como proposta é manter o modelo de estrutura flexível e hierarquizada. Depois, iremos discutir e deliberar sobre o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, que, no caso, propomos que, no máximo, sejam 29, distribuídas da seguinte forma: 8 unidades de segundo grau, conhecidas como divisões, menos uma do que atualmente na atual organização de serviços, 19 unidades de terceiro grau, mais 5 do que está a ser praticado atualmente, apesar de deixarmos aqui uma folga, ou seja, não se propor a criação das 19 no imediato, uma unidade de quarto grau, que mantém aquilo que vinha de trás, uma unidade de quinto grau, que igualmente mantém aquilo que vinha de trás, também um número máximo de subunidades orgânicas, 14, atualmente são 12, e o número máximo de equipas de projeto, que são 2. Perguntar-se-á, com razão, quando é que são aprovadas aquelas diversas unidades e organograma. De acordo com a lei, se a Câmara e depois a Assembleia Municipal aprovar a proposta que agora estamos a apresentar, virá então a uma próxima reunião de Câmara uma proposta de criação de divisões e das unidades orgânicas de terceiro, quarto e quinto graus. E caberá ao Presidente da Câmara criar as subunidades orgânicas. Isto é, nesta reunião de Câmara, nós não vamos criar as unidades orgânicas ainda, vamos apenas pronunciar-nos sobre o número máximo de unidades orgânicas, o que significa que até à reunião de Câmara, onde for apresentada esta proposta, podem ser alteradas as propostas do organograma. Contudo, compreende-se o interesse em se conhecer a proposta de organograma que foi elaborado pela Comissão e que será posteriormente apresentada à deliberação de Câmara e, relativamente às unidades às subunidades, a decisão do Presidente da Câmara. E, por isso, farei uma breve apresentação do organograma, ainda que, repito, não vamos aprovar nem discutir o organograma nesta reunião de Câmara. Passaria agora, então, à apresentação do organograma que decorreu
comissão que tem desenvolvido este trabalho. Então temos, naturalmente, a organização de serviços dependentes da Câmara Municipal e da Presidência da Câmara. Mantém-se, quando eu digo mantém-se, estamos a dizer das propostas, o Gabinete de Apoio à Presidência e à Variação, que é um gabinete que decorre da lei, portanto, não há uma decisão sobre essa criação, é um gabinete que está previsto existir de acordo com a lei. Prevê-se a criação de um órgão informal, que é o Conselho Coordenador de Chefias, onde se procurará juntar de 2 em 2 meses os dirigentes das divisões e outros dirigentes para facilitar a interligação horizontal entre os serviços. Esta é uma organização de caráter vertical e, portanto, apresenta sempre algumas dificuldades de relacionamento horizontal entre os diversos serviços. Portanto, um novo Conselho Coordenador de Chefias. Depois, prevê-se a manutenção do Gabinete de Apoio às Freguesias, do Serviço Municipal de Proteção Civil, que é outro dos serviços que decorre da legislação, o Serviço Municipal de Veterinária também se mantém, mantém-se igualmente o Gabinete Jurídico e mantém-se, ainda que com uma formulação diferente, uma vez que se prevê alterações nas suas funções, o Gabinete de Informática e Tecnologias de Informação. E propõe-se um novo gabinete a este nível, que é o Gabinete de Planeamento e Modernização. É, sobretudo, o gabinete que pretende ter uma visão global sobre as questões de planeamento global da Câmara e também assegurar as candidaturas e os financiamentos do município. Depois, as divisões. Propõem-se, então, 8 divisões, que passarei a descrever de imediato. A divisão de Administração, Finanças e Pessoal, em rigor era a antiga Divisão de Administração Geral e Financeira. A Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo. A Divisão de Ordenamento, Habitação e Reabilitação Urbana. A Divisão de Gestão Urbanística. A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. A Divisão Operacional, Obras, Águas e Saneamento. A Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. E a Divisão de Cultura, Desporto e Juventude, que corresponde à antiga Divisão Sociocultural. Dando agora uma vista de olhos em relação a cada uma das divisões, dizer que na Divisão de Administração, Finanças e Pessoal se mantém as propostas, já vem atrás, de Unidade de Administração Geral, de Unidade de Contabilidade e Gestão Financeira, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação, que sofrerá também algumas alterações nas suas funções, adequando à atualidade. A Tesouraria da Câmara, que é, digamos, um serviço que também decorre da própria legislação. A Unidade de Gestão de Pessoal e, no âmbito da Unidade de Gestão de Pessoal, propor-se-á a criação de um gabinete de apoio ao trabalhador. Na Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, a manutenção do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, a manutenção da Unidade de Turismo e o apoio administrativo. Nesta divisão estava o Gabinete de Planeamento, que tratava sobretudo das questões ligadas aos financiamentos e às candidaturas, que se propõe que passe, como disse, para o Gabinete de Planeamento e Modernização. Na Divisão de Ordenamento, Habitação e Reabilitação Urbana, é uma divisão que reúne aquilo que era a antiga Divisão de Projetos Municipais e também a divisão que tratava do ordenamento do território, mantendo, portanto, a área de ordenamento do território e dos sistemas de informação geográfica, e propõe-se a criação de uma unidade de habitação e reabilitação urbana, dada a importância que este tema assumiu nos últimos anos no país e também aqui em Montemor, e que todos damos uma particular atenção.
Passará a estar aqui também o Gabinete de Projetos Municipais, a área da mobilidade da Câmara e o apoio administrativo. A Divisão de Gestão Urbanística mantém, no essencial, as funções que já vem desempenhando, nomeadamente o Gabinete de Gestão Urbanística, a área de fiscalização, a área de vistorias e o apoio administrativo. Uma nota aqui para se salientar que há uma tendência para aumentar o número de processos de conhecimento prévio e, neste sentido, a área de fiscalização passa a ter um papel mais importante, ou seja, o licenciamento prévio tem tendência a reduzir-se e, por isso, temos que fazer aqui também algumas adaptações. Depois, a divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. O ambiente passa para esta área dos serviços urbanos para que possamos juntar toda a área do planeamento ambiental e dos espaços verdes, que parece ser mais adequado. Mantém-se também a higiene e limpeza e a recolha dos resíduos sólidos urbanos, o gabinete técnico, a área dos cemitérios e, como disse, propôs a criação de uma unidade de planeamento ambiental, esta é uma unidade nova, também dada a importância desta área, e o apoio administrativo da divisão. Depois, a divisão operacional de obras, águas e saneamento tem a unidade de obras municipais, que é uma proposta nova, a unidade de redes, águas e saneamento e a unidade operacional que reúne os serviços operacionais que, aliás, já existiam na divisão atual. A divisão de Educação, Saúde e Ação Social, que resultou fundamentalmente do aumento de competências por via da transferência de competências que se verificou aqui há uns anos atrás, trata exatamente destas áreas: educação, unidade de educação, saúde, a unidade de saúde e propõe-se uma nova unidade de ação social, fazendo aqui uma separação entre a saúde e a ação social, dadas as competências diferenciadas que existem neste momento. Portanto, há aqui uma nova proposta de unidade de ação social. E depois temos a divisão de Cultura, Desporto e Juventude, para onde passou o gabinete das associações. Posso dizer que esta é uma das áreas onde houve uma maior discussão sobre se o gabinete das associações deveria ficar na dependência de uma divisão ou deveria ficar diretamente como um gabinete na dependência do Presidente da Câmara. Tem havido opiniões diferenciadas sobre esta matéria, foi algo que se aprofundou, de facto, na discussão e, portanto, é algo que está ainda em aberto. Também a unidade de Desporto e Juventude que se mantém, a unidade de Património Cultural que se mantém, a unidade de Cultura que se mantém. Propõe-se que o Gabinete de Empreendedorismo Jovem, com este nome ou com outro nome, há aqui uma proposta de iniciativa jovem, possa passar para esta divisão, ou também havia uma outra perspectiva da possibilidade de ficar no âmbito da divisão de desenvolvimento económico. É também uma discussão que teve alguma dimensão e que não está concluída e que poderá ainda aprofundar-se no sentido de se encontrar a melhor opção, quer em relação à designação, quer em relação à sua localização. E o apoio administrativo. Desta forma, de uma forma muito resumida, está apresentado o organograma, que, repito, não é objeto de discussão e aprovação hoje, ainda que se possa naturalmente fazer uma abordagem. Será objeto de uma discussão com base numa proposta concreta a levar a uma próxima reunião de Câmara. E recordar que o que vamos discutir e deliberar hoje foi a proposta inicial de que falei, isto é, de estrutura, qual a estrutura que escolhemos, qual o número máximo de unidades orgânicas que o município deverá ter. E concluo desta forma. Muito obrigado. E abria agora a discussão a quem quisesse intervir. Vereador, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a si a todos os vereadores, o pessoal técnico que nos acompanha
e a quem assiste a esta reunião de Câmara lá em casa. O que se propõe hoje, de facto, aqui tem que ver com o número de unidades e, atualmente, o organograma e o regulamento da Organização de Serviços prevê 9 divisões, uma unidade de 5º grau, uma unidade de 4º grau e 13 unidades de 3º grau. Esta proposta tem 8 divisões. Não sabemos se tem a unidade de 5º grau, apesar de haver menção no texto, a possibilidade de existir a unidade de 5º grau. No organograma não fica claro que o Gabinete de Empreendedorismo se mantém como unidade de 5º grau, uma unidade de 4º grau e 19 unidades de 3º grau, ou seja, menos uma divisão e mais 6 unidades de 3º grau. A nossa proposta ia no sentido de reduzir 2 divisões e não apenas só uma, manter a unidade de 5º grau e de 4º grau e passar de 13 unidades de 3º grau para 14 unidades de 3º grau, portanto, apenas acrescentar uma e não as 6 aqui propostas. Esta proposta aumenta a despesa e não nos parece que vá beneficiar a regra geral da eficiência, a eficiência, aliás, das dinâmicas, sejam elas diárias, sejam macros, do município. Não é só por uma questão formal, é também por uma questão de conhecermos os recursos que o município tem, das necessidades que o município tem e também daquilo que acreditamos que os serviços podem dar ao Conselho. Acresce ainda, conforme tive a oportunidade de assinalar em privado ao Sr. Presidente, que a sigla agora proposta para o Gabinete de Empreendedorismo Juvenil, o Gabinete de Inovação Juvenil, não se afigura particularmente feliz. A sua pronúncia apresenta uma evidente proximidade fonética com um termo de calão pejorativo em língua inglesa, JIS, facto que poderá favorecer leituras jocosas e ambiguidades desnecessárias ou mesmo constrangimentos reputacionais, particularmente em contextos de comunicação digital e junto de públicos mais jovens. Lembro que o Gabinete de Empreendedorismo Juvenil tem comunicado a sua sigla EG, Enhancing Global Goals, de forma a falar com um público mais jovem que adota o inglês como sua segunda língua e está habituado até em termos digitais a comunicar nesta segunda língua e, portanto, propunha que mantivéssemos essa comunicação. Quanto ao Conselho Coordenador de Chefias, não é um verdadeiro conselho, nem é um órgão, se não for dotado de poderes, pelo que estamos a incluir no organograma, ou pelo menos nesta proposta, nesta menção, uma reunião bimensal com um nome mais pomposo, o que para nós também não faz sentido esta menção no organograma. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Quem é que se quer pronunciar mais? Vereador Olimpo, por favor. Bom dia a todos. Da minha parte, quero dizer que o processo foi acompanhado pela Sra. Vereadora Paula Martins, que deu os seus contributos e que, na sua generalidade, foram aceitos. Pessoalmente, também não sei se me faz sentido existir aqui este Conselho Coordenador de Chefias. Isto são reuniões e elas aconteciam também à primeira segunda-feira de cada mês e não constava do organograma. Quero só perguntar se o Gabinete de Apoio ao Trabalhador é no sentido depois de contratar alguma assistente social, alguém ligado a recursos humanos, psicologia, era também nesse sentido. De resto, as propostas que fizemos foram aceitas e evidentemente iremos aceitar a proposta. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém se quer pronunciar. Não sei se a Paula está a ouvir-nos. Está a conseguir ouvir-nos ou não, Paula? Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir. Estamos. Quer intervir? Dizer que há pouco o Sr. Vereador Xavier referiu que era Gabinete de Inovação Jovem. Parece-me que nós temos Gabinete de Iniciativa Jovem. Certo? Sim. Mas a pronúncia fica semelhante. Sim, a pronúncia. A questão é a sigla. Assim, muito bem. Pronto, também já tive a oportunidade de dar uma opinião também durante as reuniões de coordenação e o vereador Olimpo também já disse aquilo que eu também fiz sentido relativamente ao Conselho de Coordenação e tudo mais. Estou de acordo com falamos. Muito obrigado. Então, pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, então, algumas questões. Primeiro, dizer que dos quase 50 contributos que chegaram,
havia diferenças muito significativas. Tentámos também, de alguma maneira, equilibrar aquilo que nos parecia adequado relativamente à organização de serviços. Começando pelo Conselho Coordenador de Chefias, a ideia, se virem com atenção no organograma, aliás, até por proposta da vereadora Paula, está com uma linha a tracejado exatamente para diferenciar, digamos, esse organismo, digamos, que não é propriamente um organismo formal, mas que pretende que tenha esse papel de interligação horizontal entre as unidades. Mas neste momento ainda não está em discussão isso, podemos ainda aprofundar essa discussão sobre esta matéria. Relativamente à unidade de quinto grau, a intenção é mantê-la, portanto, dizer aqui que aceitámos essa proposta e que nos parece correta. Relativamente à questão da designação do Gabinete de Empreendedorismo Jovem, ou Iniciativa Jovem, como também tive a oportunidade de transmitir ao seu vereador, estamos disponíveis para encontrar uma solução, é fundamentalmente a questão da designação, portanto, estamos disponíveis para encontrar uma designação que seja adequada ao gabinete. Não se pretende, digamos, alterar substancialmente o gabinete, eventualmente pretende-se alargar a área de trabalho do gabinete, as funções do gabinete, mas não alterá-lo significativamente. Relativamente à questão do aumento da despesa, eu gostava de dizer que não me parece significativo e nem sequer é líquido que haja aumento de despesa. Passo a explicar. Em primeiro lugar, há a diminuição de um chefe de divisão, portanto, há esse valor que diminui, mas os valores a atribuir aos chefes dependem da posição em que cada chefe no concreto está no âmbito do município. Por exemplo, nós atualmente temos um chefe de divisão que, como está no topo da carreira, ganha mais do que ganharia como chefe de divisão. E, portanto, é um caso em que claramente não há aqui alterações, pelo contrário, até pode haver diminuição de despesa. Ora, o que acontece neste caso pode acontecer com outros casos, dependendo da posição relativa em que os trabalhadores estiverem. A nossa opção será sempre, naturalmente, procurar os chefes, os dirigentes, melhor, dentro do município. Como sabem, de acordo com a lei, uma parte destes dirigentes, nomeadamente os de segundo, terceiro, quarto e quinto grau, são sujeitos a concurso público e, portanto, isto significa que poderão concorrer técnicos, trabalhadores que não sejam do município e, portanto, também não se sabe exatamente aqui qual vai ser a situação e podem ganhar esse concurso, mas a ideia é, naturalmente, privilegiar aqueles que estão atualmente no município e que conhecem o trabalho do município. Os coordenadores técnicos, que são aqueles que têm a ver com as subunidades, esses são de carreira, portanto, não têm propriamente um estatuto de nomeação ou de concurso, mas de funcionamento por via de carreira na função pública, podendo ser coordenadores técnicos ou encarregados. E, portanto, esta questão da despesa, sinceramente, não me parece que tenha significado. A haver aumento, será um aumento muito, muito pequeno e poderá até não haver esse aumento. Relativamente ao Gabinete de Apoio ao Trabalhador, a ideia é exatamente procurarmos quais são as funções para responder àqueles que sejam os maiores problemas que tenhamos no âmbito da nossa força de trabalho. Sabemos que há alguns problemas de aditividade, de saúde mental, enfim, de outro tipo de apoio que precisam de ter algum apoio e, portanto, a ideia é podermos discutir, provavelmente com base em prestações de serviço, eventualmente, digamos, algumas destas funções que possam, de facto, corresponder a necessidades que venhamos a levantar e a sentir. Naturalmente, isto será feito também em acordo com a variação, no sentido de acertar quais são as funções adequadas para o Gabinete de Apoio ao Trabalhador. Sobre esta matéria, mais alguém quer pronunciar-se?
Então Uma pergunto... dúvida. Vereadora, por favor. Posso dizer? Faz favor. Sim. Surgiu agora aqui uma dúvida que é: os coordenadores de carreira também ficam já hoje decidido o número de coordenadores de carreira aqui? Ou não? Ficam no âmbito das subunidades. Então, quer dizer, vou colocar aqui um caso muito prático. No caso da DU, se tivéssemos que criar um coordenador de carreira, não estava previsto agora aqui? Está previsto. Está previsto, por isso é que, na altura, deixámos aqui essa possibilidade de poder vir a nomear o coordenador de carreira, sim. Essa situação ficou essa sua proposta ficou salvaguardada. Mais alguma questão que queiram levantar? Então, relativamente à votação, aprovado com 2 abstenções. E enviar à Assembleia Municipal. Passamos então ao ponto 2, que tem a ver com os contratos de arrendamento da Rua Dom Sancho e Rua da Estação. Estes contratos, esta proposta, aliás, veio à última reunião de Câmara e constatou-se, tendo sido o vereador Olímpio tendo chamado a atenção, que sendo contratos específicos que tinham a ver com as questões do PRR e do IRU, tinham que ter cláusulas específicas, o que foi verificado, corrigido e se propõe agora, digamos, esperamos que já correspondendo a todas as exigências que decorrem quer do PRR, quer do IRU. Pergunto-se em relação a esta matéria, querem colocar alguma questão? Vereador? Sim, eu, pronto, alertei, uma vez também é neste momento a minha área de trabalho, será o arrendamento apoiado e, pelo que vi aqui dos contratos, os contratos estão bem completos, até com mais cláusulas do que aquelas que utilizo no dia-a-dia e penso que estamos em condições de aprovar estes contratos. Sobre esta matéria, pergunto se há mais alguma intervenção. Há acordo. Então serão aprovados os contratos por unanimidade e, como na reunião extraordinária não há nem período de atraso do dia, nem atendimento ao público no caso, damos por encerrada a nossa reunião extraordinária. Quero agradecer a disponibilidade das senhoras vereadoras e senhores vereadores para poderem participar desta reunião extraordinária à segunda-feira de manhã, o que nos permite que estas propostas possam ir também à Assembleia Municipal, que terá lugar, salvo erro, na próxima sexta-feira, 26, em Cortiçadas de Lavre. E sendo assim, dou por esse... falta a minuta, exatamente. Vamos a isto. Minuta da ata da 14ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 22 de junho de 2026, do mandato 2025-2029. Local foi no Salão Nobre do edifício dos Passos do Conselho, início 10 horas. Presenças: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Ana Isabel dos Santos Danado Memé, Francisco Duarte Peixe Padinha Martins, Paula Cristina Pinto Martins, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, António Luís Pinto Xavier e Gonçalo Filipe Piteira Simões. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente e em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75 de 2013, 12/9, esteve presente para dar apoio ao órgão a assistente técnica Maria José Mira Imaginário, que secretariou a reunião. Ordem de trabalhos. Primeiro, do Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. A linha A, reorganização dos serviços municipais, proposta do modelo de estrutura orgânica, do número máximo de unidades orgânicas flexíveis, de subunidades orgânicas e de equipas de projeto, bem como de definição das competências, área, requisitos de recrutamento e remuneração dos dirigentes intermédios de 3º, 4º e 5º grau. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos CDS-PSD. Documento a remeter à Assembleia Municipal para deliberação. Ponto 2. Gabinete Jurídico. A linha A. Contratos de arrendamento, Rua Dom Sancho I e Rua da Estação. Foram aprovados por unanimidade. Este documento é para a Assembleia Municipal também? Não.
Muito obrigado, então. Pergunto se em relação à minuta estamos de acordo. Aprovada por unanimidade e agora sim podemos dar por encerrada a nossa reunião extraordinária. Agradeço a participação de todos e quem nos acompanhou nesta reunião. Muito obrigado, bom dia e boa semana de trabalho ou de lazer.